Para quem está com um livro, pode pegar a página 21, capítulo 2, Andando com Deus. Eu não vou ler o capítulo todo, mas eu vou ler alguns trechinhos dele, tá? Então, se você tem um livro, você pode deixar ele aberto aí, fazer suas anotações, inclusive, né? Vamos lá. Esse capítulo 2, que se chama Andando com Deus, tem um primeiro subtítulo que eu achei muito bom e muito importante para nós, mulheres reformadas, que é sendo uma mulher da palavra. E nesse trecho do livro, ela vai explorar, para quem não conhece, deixa eu mostrar o livro, chama-se O Fruto de Suas Mãos, da editora Cliri. A autora é a Nancy Wilson, esposa do reverendo Douglas Wilson, né? Eles têm uma série escrita sobre casamento, criação de filhos, um casal que tem sido uma bênção para muitas famílias aqui na nossa igreja, né? Embora a gente não os conheça, bem provavelmente nunca conheceremos, mas eles têm sido bênção para nós. E aí, nesse ponto, a Nancy vai explicar que para nós sermos mulheres que temos boas bases para produzir frutos conscientes do Evangelho, nós precisamos da palavra, né? Então, o nome do livro é O Fruto de Suas Mãos. Então, que tipo de fruto nós vamos gerar com as nossas vidas, né? O que é que nós vamos produzir, e aí, no nosso caso, né? Na nossa vida familiar, nos nossos relacionamentos, precisa ter uma base. E essa base não é o que nós pensamos, não é a psicologia, não é a pedagogia, não é a antropologia, né? Essa base precisa ser a palavra de Deus, né? Muitas vezes nós, mulheres, nos perdemos nisso aí por causa das muitas atribuições que nós temos, principalmente aquelas mulheres que são casadas e além do casamento, né, que é um emprego, né, é uma carreira, nós temos filhos, né? Então, ter filhos e ter uma casa para administrar, um marido para cuidar, tudo isso toma muito nosso tempo. E muitas vezes, quando éramos solteiras, éramos aquelas mulheres que tínhamos tempo da nossa devocional, líamos muitos livros, né? Assistíamos muitas pregações. Aí depois que a gente casa, que a gente dá de cara com toda a trabalheira, né, que ter uma casa dá, e quando a gente tem filho, a gente vai se afastando disso. Lá na página 21, eu vou ler com vocês o terceiro parágrafo. Ela diz assim: quando uma mulher assume as responsabilidades do casamento e maternidade, é tentador pensar que 1 ou 2 versículos por dia serão suficientes. A demanda de atividades pode comprimir o tempo da leitura bíblica, rebaixando sua prioridade. Há tanto a ser feito, mas manter-se no livro irá equipar as mulheres de cumprir seus ministérios junto aos maridos e filhos, e também irá capacitá-las a alegremente apresentar seus deveres perante Deus. Gostei muito do que ela disse aqui, porque ela não desatrelou uma coisa da outra, né? Então, os nossos deveres para com Deus, que são os nossos exercícios espirituais, a gente vai falar mais sobre isso lá embaixo, e o nosso chamado como esposa, mãe e dona de casa, tudo isso vai ser pautado pela palavra, né? Nós só poderemos dar bons frutos nessas áreas aqui se nós estivermos embasadas na palavra de Deus. E eu sei como é, né? Eu sei como é difícil enquanto você cuida de crianças, enquanto você cozinha, enquanto você é 1000 em uma só, como é difícil a gente achar tempo, né? É claro que, como ela fala, nós não vamos ser exímias estudantes de teologia, né? E eu achei muito interessante a perspectiva dela, porque ela diz que isso eu vejo muito no nosso meio, não aqui na igreja local, mas por onde eu ando, né? As mulheres acharem que entender o que Provérbios 31 fala, o que Efésios 5:22 fala, o que, Tito 2 fala, é suficiente para mim, como mulher. Então, eu preciso só saber das minhas atribuições como mãe, esposa e dona de casa. Se eu souber isso, eu sou uma crente jóia. E isso não é verdade, né? Porque isso é apenas fruto.
Afinal de contas, conhecimento teológico significa conhecimento de Deus, conhecer a Deus. E nós só conhecemos a Deus através da sua palavra, né? Então, ela nos estimula a sermos alunas da escola de Cristo, como ela fala, né? De sermos exímias estudantes da palavra de Deus, e não podemos usar as nossas atribuições para não nos debruçarmos sobre a palavra, né? Nós não podemos usar o livro que o nosso marido está lendo, né? Então, ela inclusive diz aqui que muitas mulheres erradamente se fiam no estudo do marido. Erradamente pensam, eu preciso ser submissa a ele, né? Então eu não preciso estudar teologia. Ele estuda, ele passa para mim e pronto. Não é só isso, porque nós somos cristãs. Então nós precisamos conhecer o Deus que nós servimos. É claro que ele, normalmente, né, o marido lê mais do que a esposa, né? Normalmente é ele quem conduz o culto doméstico, normalmente é ele quem nos ensina, isso é fato. Mas isso não quer dizer que a gente vai se afastar desse dever, né? Que a gente vai deixar isso de lado, né? E ela faz um paralelo muito interessante com os livros de teologia que a gente precisa ler e livros fantasiosos, que é o tipo de literatura que geralmente as mulheres gostam, né? Livros de romance, livros de aventuras românticas, né? Então, que uma coisa não pode substituir a outra, e se você tem tempo só para uma das duas, deixa os outros livros, que são importantes, sei lá, livros clássicos, né? Bons livros, mas a palavrinha que ela usou anteriormente ali no trecho que eu li, prioridades, né? Então, se nós estamos numa fase da nossa vida que temos muitas demandas, então realmente a gente precisa estipular prioridades. E a leitura da palavra e tudo que é relacionado à palavra precisa ser prioridade na nossa vida. Aí ela cita John Bunyan. Ela diz assim: a Bíblia toda foi dada justamente para esse propósito, que você ao mesmo tempo creia em sua doutrina e viva a doçura e o conforto dessa doutrina. E eu achei isso muito legal, porque normalmente, eu não sei se vocês já ouviram isso em algum lugar, mas normalmente se ouve que doutrina é alguma coisa muito etérea, né? Que fica muito na cabeça. Então, aqui no Rio, por exemplo, o culto de doutrina sempre foi muito pouco frequentado, né? Aqueles cultos eu não sei o que é isso, né? Culto de doutrina. Todo culto devia ser culto de doutrina, né? Mas não, quarta-feira é culto de doutrina, né? E domingo é culto normal. Mas o que a gente faz domingo também é doutrina, é você estudar a palavra de Deus. Então a gente tem uns conceitos meio truncados, né? E a ideia de compartimentar as coisas, né? Então eu tenho a minha vida pessoal, que é uma coisa, e eu tenho o meu estudo doutrinário, que é outra, que é aquele conjunto de princípios que eu creio. E a gente faz disso coisas separadas. E o que a Nancy Wilson vai bater aqui é que essas coisas são casadas. Eu só posso ter bons frutos se o pano de fundo desses bons frutos for a palavra de Deus, senão serão frutos enganosos. Então eu preciso conhecer a doutrina, eu preciso conhecer profundamente doutrinas como a Trindade, a providência, a soteriologia, a predestinação. Todas essas doutrinas, às vezes você vai pensar, mas o que isso tem a ver com ser mãe, esposa e dona de casa? Tudo! Tudo! Porque enquanto você desenvolve os seus papéis, e é isso que ela combate aqui, porque muitas vezes a gente só lê livro de mulher, a gente só ouve palestra para mulher, para mulher no sentido das suas atribuições, né, do exercício da sua função principal, né? E ela vai combater isso aqui. Nós não somos uma categoria especial de crentes, nós somos crentes. E como todo crente, ele precisa conhecer o Deus a quem ele serve. E o que John Bunyan fala aqui é sensacional. Ao mesmo tempo, você tem que crer naquele conjunto de doutrinas para que isso seja doçura e conforto na sua vida. Porque só conhecendo Deus a que você serve, você tem condições de enfrentar essa vida, né? Uma coisa que a gente tem conversado muito lá em casa, né? Como é que você vive num mundo louco como a gente está vivendo hoje,
todo mundo perdendo parente, perdendo amigo, né, com essa pandemia louca. A política mundial está um caos, né, tudo muito instável. Ok, a gente vive isso nessa época, em outras épocas se viveu coisa pior, mas cada época tem as suas dores, né? Como é que se vive tudo isso sem conhecer a doutrina da providência, por exemplo, ou da soberania de Deus? Se enlouquece. Se você não conhece profundamente o seu Deus nessas questões, você não sabe organizar as suas ideias, você não sabe pensar a respeito do que está acontecendo e, consequentemente, você não sabe agir, né? Então, conhecer profundamente a Bíblia vai te ajudar a encontrar, como John Bunyan diz, conforto e doçura para os desertos que nós temos que atravessar nesse mundo, né? E aí, se nós somos expostas a um pouquinho de doutrina aqui, um pouquinho de doutrina ali, é impossível enfrentar a vida da perspectiva bíblica. Nós precisamos ter um corpo de doutrina bem formado. Nós precisamos de robustez, porque se nós não tivermos isso, nós não conseguiremos lidar com as consequências do mundo caído. Nós não conseguiremos lidar com isso, né? Nós não conseguiremos lidar com as desgraças, com a morte, com a doença, com a traição, com o abandono, né? Porque só quando nós conhecemos verdadeiramente a vontade de Deus é que nós vamos saber encaixar cada coisa no seu lugar. Eu não sei se você já experimentou isso. Você está passando por um perrengue, problemão que você está vivendo. Você conhece a doutrina, você estuda a palavra de Deus, você é um bom aluno da escola de Cristo. Mesmo assim, você não precisa que uma amiga chegue para você e fale: ei, calma, olha o que a palavra diz. Aí ela vai te lembrar alguns textos e vai dizer: é verdade, eu sei disso, mas eu precisava que alguém me dissesse isso de novo, não é? Agora, você imagina se você não sabe. Então, quando o dia mal vem, você pira, você enlouquece. É por isso que a gente tem, né, tanta gente surtando, tanta gente dependendo de medicamento, tanta gente dependendo de terapia, porque não consegue colocar cada coisa no seu lugar. Por quê? Falta conhecimento de Deus, né? E aí você pode trazer isso para a nossa rotina, né? Já que nós estamos falando aqui com mães, né, com donas de casa, você pode trazer isso para a sua rotina. Bom, eu estou brigando muito com meu marido. O que doutrina tem a ver com isso? Tudo. Porque você vai precisar aprender sobre temperança, você vai precisar aprender sobre domínio próprio, você vai aprender o que a Bíblia fala sobre deixar o melhor para o outro e não para você, né? Então muita gente fala: eu estou com um problema no meu casamento. Dificilmente o problema é o casamento. O problema somos nós. O problema é a maneira como a gente está lidando com determinadas questões. Meus filhos estão me enlouquecendo, estão me deixando louco. A gente precisa aprender qual é a doutrina a respeito de criação de filhos que a Bíblia expõe. Não o que as blogueiras dizem. Não o que a última descoberta da psicologia fala. Não dos ensinos engendrados humanistas. Eu preciso saber o que a Bíblia, preciso conhecer a doutrina, né? A gente está estudando Provérbios aqui na igreja, né? Há alguns anos. Nem sempre o que o pastor fala é sobre disciplina de filhos, mas o contexto é um pai ensinando um filho. Então a gente está acumulando conhecimento a respeito disso, e está tudo guardado aqui, está sendo construído um edifício em nós. Não só sobre como você vai corrigir seu filho, você pega ele, quando ele fizer isso, aquilo, leva. O problema é que a gente mulher, a gente é muito pragmática às vezes, né? Então a gente quer o passo a passo de como fazer as coisas, mas a gente esquece que para um passo a passo proveitoso, você precisa conhecer o que está por trás daquilo, você precisa conhecer o que a palavra de Deus fala, né? Muitas vezes o relacionamento com a sogra azedou, por exemplo. Tá difícil relacionar com a tua mãe, com a tua sogra, com o teu sogro. Aí a gente vai ter que entender como é que a Bíblia coloca os mais velhos. O que a Bíblia fala sobre os mais velhos? Sobre honrar, sobre respeito, sobre perdão. Se eu não conheço essas doutrinas, eu não consigo colocar no lugar, né? Então ela diz que a gente deve propositalmente ter planos para conhecer a doutrina. Que a gente deve se forçar a isso. Como a gente faz, por exemplo, quando a gente quer passar num concurso.
Como é que você faz quando você quer passar no concurso público? Você não sai estudando quando você tem vontade, né? Você tem um cronograma. Quando você quer, sei lá, fazer uma prova para uma universidade, você vai ver o que se requer para você entrar naquela universidade. E você vai se planejar, tá? Então você tem aquelas leituras que são básicas, aquelas que são periféricas, mas que vão ajudar a leitura básica. Então você faz um estudo de caso. O que eu preciso para essa meta, para esse objetivo? E a Nancy Wilson, ela nos aconselha a fazer isso também no conhecimento doutrinário, no conhecimento de Deus. Né? Do que você precisa? Você precisa da sua leitura bíblica, ponto. Isso é crucial. Você precisa frequentar os cultos, porque é ali que Deus ordena a sua bênção. Né? É ali que a coisa acontece, né? Deus falando com o seu povo de forma congregacional, com todo mundo. Você precisa preencher o seu tempo com outras pitadinhas de evangelho, né? O dia todo, porque assim você vai se preparando, você vai preparando a tua alma, você vai se enchendo do conhecimento de Deus para que você possa usar isso de uma forma prática, né? Na hora da tentação, no momento de dúvida a respeito da fé, né? Nas dores e nas tragédias da vida, é hora. Quantos de vocês já não ouviram? Ouvi essa semana uma história sobre isso. Uma família crente a vida toda ali na igreja, e aí de repente aconteceu uma tragédia naquela família. Se perdeu um filho, houve um assalto horroroso, se violentou as mulheres da casa, e a partir daquele momento aquela família abandona a fé. Quantos de nós conhecemos histórias assim? Por que isso acontece? Porque a gente não tinha um arcabouço doutrinário que respondesse às perguntas mais duras da vida. Porque enquanto está tudo bem, é fácil ter resposta. Mas quando a dor chega em nós, eu lembro muito do texto de Jó, quando Satanás fala para Deus assim, né? Pele por pele, tudo quanto ele tem, dará por sua vida. Deixe-me tirar a saúde dele. E aí Deus deixa. Talvez esse seja o pior teste, né? Porque a gente tenta a todo custo preservar a nossa vida. E quando a gente percebe que isso não tá na nossa mão, que isso está se esvaindo, que você não tem controle disso, você precisa conhecer seu Deus. Porque se você não conhece profundamente o seu Deus, você abandona a fé, você enlouquece. Esses dias perguntaram para a Carla, né, Carla? E a Carla está passando um momento difícil com a mãe, né? Com uma doença. E alguém perguntou, e ela está muito revoltada? Ela falou, não. Por que ela não está revoltada? Porque ela conhece o Deus dela. Porque ela conhece o Evangelho. Porque senão esse é o momento. Para falar como a mulher de Jó falou para ele. Ainda conservas a tua fé? Abandona teu Deus e morre. Amaldiçoa teu Deus e morre. Né? Então, nesses momentos, é isso que acontece. Né? A gente não entende que a gente merece. A gente não entende que a gente merece coisa pior. A gente não entende que qualquer coisa boa que a gente tenha pela graça de Deus, porque a promessa foi, no dia em que dela comer, certamente morrerás, e tudo que engloba isso aqui. Né? Então, se você não entende isso, que tudo que você tem é lucro, e que tudo que você tem é concessão, não é direito, mas como é que você entende um negócio desse? Só se você conhece o Evangelho. Página 23, ali no segundo parágrafo, as esposas cristãs tendem a deixar os livros grossos e a teologia para os maridos. Embora isso possa parecer submissão para alguns, é simplesmente desobediência. Não é suficiente que conheçamos Provérbios 31, Efésios 5, Bíblia 3, 1 Coríntios 1 e 14. Temos de saber muito além do que como ser uma boa esposa. Afinal, o nosso chamado é para sermos boas cristãs. E quando nós formos boas cristãs, aí então nós vamos saber ser boas esposas e ser boas mães, boas amigas, boas irmãs em Cristo, né?
Então, se nós queremos ter uma vida familiar plena, nós precisamos de uma vida cristã plena. Por isso é que terapia adianta pouco ou nada, se você não for no ponto do problema. Por isso é que autoajuda não adianta nada, se você não for ao ponto do problema. Qualquer um que chegar para você e disser que o seu problema está no seu cônjuge, no seu passado, na sua frustração, quase acertou, mas errou. Porque o problema é sempre a gente. Por que vocês acham que um casamento entre um homem descrente e uma mulher crente pode dar certo? Porque essa mulher crente vai viver o evangelho plenamente, a despeito do desconhecimento do evangelho do seu cônjuge. Mas ela não vai esperar no outro. Ela não vai esperar o marido ser um bom líder para ela ser submissa. Ela não vai esperar o marido conduzir o culto doméstico para ela ter culto doméstico. Ela não vai esperar o marido acertar com ela para ela poder acertar com ele. Ela vai viver o que é exigido dela sem olhar para o que ele precisa fazer. E onde se busca força para isso? Senão no evangelho, senão na palavra de Deus. Porque o que a gente ouve é que tudo é uma via de mão dupla. Então eu dou, você me dá. Se ele não me dá, querida, não pode exigir de mim. Mas no evangelho não é assim. No evangelho não é assim. Né? Então é a armadura que nós vestimos para encarar a vida, é o evangelho. Né? Então a gente deve viver de forma plena a nossa vida cristã, mesmo quando as condições no lar são adversas, né? Mesmo quando você é uma mulher sozinha para criar seus filhos, com condições financeiras desfavoráveis, mesmo quando você é levada a perder a paciência, né? Essa é a desculpa que a gente mais ouve: ah, fulano me tira do sério. Não, ninguém te tira do sério. Você não tem domínio próprio, é diferente, né? Ah, fulano me provoca. Provoca, você reage, né? Então, o evangelho é sobre como eu vivo, não é sobre como a Josélia vive, sobre como eu vivo. É a forma como nós ouvimos a pregação no domingo, né? Pensando, poxa, fulano não veio hoje, fulano tinha que estar aqui para escutar essa pregação, né? Não, eu tenho que escutar essa pregação e eu tenho que viver, né? Então, como mulheres cristãs, nós somos responsáveis diante de Deus, independente das circunstâncias, de apresentar uma vida santa, né? E a nossa vida familiar, ela é um reflexo da nossa vida com Deus. Lembra quando a Susan Hunt fala que, não sei agora se é Susan Hunt, acho que a nossa submissão é um reflexo da nossa redenção? É isso. A gente não vai ser submissa porque a gente aprendeu apenas um conjunto de doutrinas que diz que a mulher precisa ser submissa. Eu aprendi muito mais do que isso. E eu entendi a submissão bíblica, né? Então as coisas, elas andam juntas, né? E Tiago fala isso muito bem, né, no seu livro, né? Como é que os frutos são um reflexo daquilo que nós cremos, daquilo que, da nossa fé. Ele chega a dizer que se você não doma a sua língua, a sua fé, sua religião é vã. Olha só, que coisa prática, né? Domar a língua. Você não doma a sua língua? Sua fé é vã. Ponta. Adoro gente prática assim. Adoro, porque não tem medo de falar o que é. O que ele está dizendo ali? Que o que você mostra, na verdade, as palavras que a gente diz servem de muito pouca coisa. O que serve mesmo para testar a fé que nós dizemos que temos é a maneira como nós andamos. São as coisas que a gente pensa, são as coisas que a gente faz. Eu estava lendo um livro esses dias sobre arrependimento. E ele estava falando que você reconhece uma pessoa que pecou e se arrependeu, não é pelo que ela deixa de fazer ou pelo que ela passa a fazer. É quando ela muda as suas paixões, a disposição do seu coração. Porque mudar as suas atitudes você pode mudar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, no 7º acabou. Né? Deixar de andar com as pessoas que você estava andando, ou deixar de vestir as roupas que você estava vestindo, você deixa 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas não se segura. Porque você não mudou as suas paixões, você não mudou o seu interesse continua sendo
naquele aspecto mundano da vida, você continua vivendo aquele aspecto mundano da sua vida. Então, o que tem que ser mudado é o coração. E o que muda isso? É o Espírito Santo através do que, gente? Da palavra, do conhecimento de Deus. Então, ser uma mulher da palavra vai gerar frutos que serão vistos e provados. E aí a gente vai entrar no ponto que eu quero esticar com vocês hoje, né? De nós não permitirmos que o nosso tempo seja roubado. Tempo é dinheiro, diz o ditado popular. O que isso quer dizer? Que tempo é algo precioso, né? Então eu queria explorar esse aspecto um pouquinho com vocês agora, porque eu sei das desculpas que a gente tem para dizer que a gente não tem tempo para conhecer a Deus. Eu sei, porque eu já dei essas desculpas e dou de vez em quando ainda. Mas são apenas desculpas esfarrapadas, né? Então, como é que a gente tem gerido o nosso tempo, né? A gente não pode deixar que o conhecimento de Deus ele seja cortado ou ele seja diminuído pela falta de tempo, pela correria do dia a dia, pelas coisas que nos atropelam. Eu não sei se vocês se sentem assim, mas tem semana que eu penso assim: meu pai, passou um trator na minha vida essa semana. Não fiz nada que eu me programei para fazer. Aí chega na outra segunda, você tá assim, ó, meio... Aí a tua nora te liga e fala: vamos pra academia? Eu falo: amada, não tem condições de organizar a minha vida. Porque as coisas saem do eixo, não sai, gente? Não sai. Você não tá com tudo programadinho, aí o menino fica doente, aí o marido chega em casa antes da hora, aí a sogra precisa passar a semana na sua casa, aí a prima adoece e vai ficar com os filhos dela. A vida da gente é assim. Tem dia que a gente é levado de sopetão. E se organizar, né, ter, como a Nancy Wilson falou aqui, né, você ter propositalmente um cronograma de conhecer a Deus, da sua leitura diária, do livro que você está lendo, da pregação na tua igreja, né? Uma coisa que é muito preciosa são as anotações de sermão. Eu sei que a maioria de vocês vão falar para mim: não posso, não dá, porque eu estou com um menino em cada braço, não tenho mão para escrever. Beleza, agora, daqui a pouco você vai ter. Pega esse hábito, anota, escreve, relê durante a semana. Esses exercícios devocionais vão fazendo com que a gente fique como quando a gente faz exercício na academia. Isso vai construindo músculos que vão segurar um corpo de doutrinas. E a gente precisa lutar por isso. Mas muitas vezes tem muitas distrações que nos roubam esse tempo. Tem muita, e no mundo de hoje, então, né, às vezes eu fico pensando assim: gente, como seria essa luta? Eu fico tentando imaginar, né, em outros tempos. Pense num tempo em que não existia televisão, em que não existia rádio, em que não existia internet, celular. Será que ainda assim as pessoas tinham tempo para se dedicar? Eu fico olhando os escritos de Calvino, por exemplo. Escreveu tudo que escreveu, morreu com 55 anos de idade. Tinha tempo. Mas claro, né? Lá naquela época devia ter outras distrações, né? Essas são as nossas distrações. Então a gente precisa saber lidar com as distrações do nosso tempo que nos impedem de conhecer a Deus e de fazer com que isso seja algo profícuo na nossa vida, né? E aí a gente precisa se lembrar que nós somos cristãos em construção. Não adianta você dizer que nasceu na igreja. Todos nós estamos em construção, nós somos mulheres em construção, porque a riqueza da palavra de Deus ela é tão vasta, ela é tão impressionante, ela é tão gigantesca, porque é parte do conhecimento de quem é Deus, né? Parte, né? Porque aqui está revelado só aquilo que Ele quis revelar, né? Tem muito mais do que isso. Um dia, não sei se saberemos tudo, mas um dia saberemos muito mais, porque teremos a mente, não mais a mente corrupta, né? Que nós temos hoje, corrompida, né? Mas, deixa eu seguir falando. Tá vendo? Fica no parêntese, não sabe fechar depois. Enfim, eu fico pensando em como as pessoas gastavam o tempo. Mulheres em construção. De mulheres em construção.
Então não vai dar tempo, a gente vai morrer sem conhecer esse livro inteiro. Não vai dar tempo, a gente não tem tempo de vida para isso, porque a riqueza daqui é muito grande. Quantas vezes você já pegou um texto bíblico que você conhece de cor e já leu 250 vezes, e aí você vê uma palavrinha ali que você nunca tinha prestado atenção nela e ela muda todo o sentido do texto, ou não muda, mas dá um brilho àquele texto impressionante, né? Então, nós temos que entender isso. Nunca esteja satisfeita com o conhecimento que você tem de Deus, né? A coisa mais legal é você discipular um recém-convertido. É muito legal. Porque esse recém-convertido está como? Apaixonado pelo Evangelho. E quer ler tudo. E você fala, lê isso, lê isso, lê isso. Aí ela vai ler tudo. Aí você fala, ouve essa palestra aqui. Eita, já ouvi. Ouve essa pregação aqui. Ah, eu estava ouvindo nessa semana. Ouve essas duas aqui. Ouviu as duas. Aí deixa dar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Você fala, e aquele livro? Queridinha. Ai, menina, tô tão sem tempo. Minha vida tá tão corrida, né? Então, a gente precisa manter essa chama da busca pelo conhecimento que nos encantou lá no começo da nossa caminhada, acesa. Porque tem muito o que conhecer sobre o nosso Deus. Né? Tem um monumento, usando a linguagem bíblica, né? Um monumento sendo formado, um edifício sendo construído, né? E cada momento de leitura bíblica, de pregação, de um livro que você lê, de uma conversa piedosa que você tem com uma mulher na sua igreja, é um tijolinho dessa construção. Você não vai lembrar de tudo. Você não vai lembrar exatamente qual foi a pregação feita há 4 semanas atrás. Mas aquilo foi um tijolo que foi plantado. E na hora que você precisa, lembra que a palavra de Deus fala, né, que o Espírito Santo nos seria dado para nos lembrar aquilo que nós havíamos aprendido. É isso que significa. Você tem aquele arcabouço ali e na hora da tentação, na hora da provação, você saca aquele conhecimento, né? Aquele conhecimento parece que brota, mas ele não brota do nada, né? Não é uma religião mística, né, etérea, é uma religião muito prática, é uma religião de conhecimento, o Evangelho. É por isso que onde o Evangelho chegou, os lugares se desenvolveram, porque primeiro você precisa ser letrado, você precisa saber ler, né? Então, ler, entender, buscar conhecer outras línguas, buscar conhecer a interpretação de texto, como é que as frases se conectam, como é que o texto interpreta-se a si mesmo, isso é conhecimento, né? E esse conhecimento, auxiliado pelo Espírito Santo de Deus, produz esses frutos. Abra aí comigo Efésios 5, verso 15. Efésios 5, verso 15. O livro que a gente está lendo é O Fruto de Suas Mãos, o pessoal que está perguntando aqui na live. Efésios 5, verso 15 diz assim: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, uma coisa que a gente tem que ter em mente é que dias maus e difíceis sempre houve. Sempre. Desde que o pecado entrou no mundo, né? O povo gosta de falar pra mim, ai, botar filho nesse mundo, que loucura. Esse mundo tá muito mal. Eu falei, meu amigo, no Éden um irmão matou o outro. Pior do que isso, não sei o que pode ser, né? O outro lá matou porque deu um pisão no pé. Então, o mundo sempre viveu dias maus. Olha Paulo falando aqui. Precisamos remir o tempo porque os dias são maus. Aí você pode pensar que hoje é o pior que nós já chegamos. Não. Tá muito ruim, né? A gente vai falar sobre isso mais abaixo. Tá muito ruim. Realmente tá. Mas sempre houve dias de trevas e de tribulação no meio da igreja, do povo de Deus, na história do mundo. Sempre houve, né? E qual é o conselho que Paulo nos dá aqui? Usar o nosso tempo de forma prudente, não como nécio e irresponsável, mas como sábios. Então, o que o texto está dizendo aqui é que nós temos um bem precioso, que é o tempo que a gente tem. Como é que a gente está dispondo desse tempo? Quando ele diz vede prudentemente como andais, significa andem corretamente, andem de modo exato.
anda no caminho certo. E aí o William Hendrickson comenta sobre isso. Esta é a única forma eficaz de comprovar nosso próprio estado de salvação, desmascarando as obras infrutíferas das trevas. Essa é a única maneira de nós estarmos tranquilas com relação à salvação que nós temos em Cristo. É porque os frutos da nossa vida têm nos mostrado isso. Porque não tem muitas vezes que a gente se sente em dúvida a respeito da nossa salvação, em dúvida a respeito de quem nós somos em Cristo, muitas vezes. E aí você olha para um pecado que você cometeu hoje e você fala, puxa vida, olha para trás. E quando você olhar para trás, tem que ter um histórico de crescimento. Tem que ter. Como Calvino fala, né? Na escada da vida cristã, nem todos sobem 10 degraus. Às vezes você sobe 1, às vezes você sobe 2. Retrocede 1, mas sobe 3. Retrocede 2 e sobe 5. Mas sempre há um crescente. Você não fica estagnada ou você piora. Porque quando isso acontece, nós precisamos colocar em xeque a nossa fé. A gente precisa se perguntar se realmente nós estamos em Cristo. João Calvino ele fala assim: se os crentes espantassem as trevas dos outros por meio do seu próprio esplendor, quão menos seriam eles cegos quanto ao seu próprio sistema de vida? Que trevas ocultarão aqueles sobre quem Cristo, o sol da justiça, resplandeceu? Devem viver como se estivessem num teatro abarrotado, pois vivem diante dos olhos de Deus e dos anjos. Eu achei linda essa expressão, que nós devemos viver como se nós estivéssemos num teatro abarrotado, de pessoas nos assistindo, né? E quem ele diz que está nos assistindo? O próprio Deus e os seus anjos. Isso significa veja prudentemente como você anda. Então, será que nas coisas que eu penso, porque a gente tem muita mania de falar só das coisas que a gente faz, mas não é só as coisas que a gente faz, as coisas que a gente pensa, a nossa ideologia, a nossa maneira de encarar o mundo, a nossa cosmovisão, será que ela pode ser aprovada por esse grande teatro lotado, porque está de acordo com a palavra de Deus, ou está de acordo com o mecanismo do mundo, né? Então, veja prudentemente como andais, não como nécios. E aí Matthew Henry diz assim, que não tem, esses nécios, né, que não tem entendimento do seu dever, nem do valor de sua alma, e que por negligência, pela inatividade e falta de cuidado, caem no pecado e destroem-se a si mesmos. Esses são os nécios. Eles não estão preocupados com o estado de sua alma, né? E eles são negligentes por isso, são inativos no conhecimento de Deus e na prática das boas obras, né? Então eles não se preocupam. Lembra daquele texto de Provérbios que diz, a gente não estudou ele ainda não, mas eu estou doida para ele chegar, quem faz alta a sua porta facilita-lhe a queda? Se você botou um degrau muito alto, você pode cair dele. Então você está facilitando a sua queda, né? Isso é viver como nécios. É quando a gente não está apercebida do Evangelho e dos perigos que nos cercam e a gente passa a viver a nossa vida inadvertidamente. A gente passa a tomar as nossas escolhas com falta de cuidado. E então nós caímos em pecado. William Hendrickson diz assim: os nécios consideram de muita importância o que é de pouco valor. Ou mesmo pode vir a ser prejudicial. E não apreciam o que é imprescindível. Os sábios fazem uso judicioso do seu tempo. Amém. Eu vou repetir para vocês. Os nécios consideram de muita importância o que é de pouco valor. Então, são aquelas pessoas que dão valor excessivo a coisas terrenas, passageiras, mesmo que não sejam pecaminosas em si, né? E coisas que podem levar ao pecado, né? Aí eu lembro lá do texto de Hebreus, livrando-nos de todo pecado e peso, né? O peso e pecado que tenazmente nos assedia, né? Isso aqui se caracterizaria no peso. São coisas que não são necessariamente pecado, mas que podem estorvar, que podem atrapalhar a nossa corrida nessa
jornada, né? Então os nécios, eles agem assim, dão muita importância para o que não tem importância e importância nenhuma ao que pode ser imprescindível na sua vida. E aí ele diz que não podemos viver como nécios, mas como sábios. O resultado da verdadeira sabedoria é o contrário daquilo, né? É um andar prudente, que é oposto à insensatez desse nécio, né? É um andar prudente, é em cada atitude que eu vou tomar, em cada palavra que eu vou dizer para o meu marido, em cada disciplina que eu vou dar no meu filho, em cada momento desse, eu andar sensatamente, prudentemente. O que é andar prudentemente? É seguir os conselhos da palavra de Deus, conhecer a Deus, conhecer o que Deus diz sobre isso, né? E vocês sabem disso. A palavra de Deus, ela tem respostas para tudo. É claro que ela não vai dizer para você qual é o tamanho da sua saia. Ela não vai dizer quantos centímetros tem que ter a sua saia. Ela não vai dizer como é que você tem que se maquiar. Ela não vai dizer em que lugares você pode ir, mas ela vai te dar princípios valorosos e claros que vão fazer com que você direcione as suas escolhas. Isso tem. Né? E mais lá na frente ela vai falar sobre isso, né? É o capítulo que ela fala sobre métodos e princípios, a diferença, né? É um capítulo brilhante. E aí ele fala que nós precisamos aprender a remir o nosso tempo, porque os dias são maus. Literalmente, diz Matthew Henry, remir o tempo é comprar oportunidades. Eu amei essa definição de Matthew Henry. Remir o tempo é comprar oportunidade. Não pense, você que tem um neném aí mamando agora e vai ter mais 2 subindo em cima da cômoda enquanto você amamenta esse, que o tempo vai cair assim no seu colo de presente. Que um dia todos vão dormir às 7 da noite, que sua pia estará arrumada, né, que a sua roupa terá toda na corda e você vai falar, poxa, tem de 7 às 10 para me preencher do evangelho. Que maravilha! Não vai! Quem tem filhos, já tem filhos, já sabe que isso não vai acontecer. Então, para eu me capacitar a viver a vida cristã, para eu me formar como crente, né, para eu encher-me do Espírito Santo, conhecendo quem é Deus, eu vou precisar comprar oportunidade. Eu vou precisar dizer não para um monte de coisa. Eu vou precisar forjar situações. Forjar, sabe o que é forjar? Forjar é um negócio difícil de fazer. Eu vou precisar forjar, eu vou precisar botar naquela forma a força para que eu possa ter oportunidades, né? Remir o meu tempo. Ou como explica William Hendrickson, aproveitar ao máximo as oportunidades, né? Então diz que nós não devemos esperar que a oportunidade nos caia no regaço, diz William Hendrickson. Nem devem comprá-la, não importando, mas devem comprá-la, não importando o preço. Então, comprar oportunidades, independente de quanto isso custe. Às vezes nós vamos ter que abrir mão de coisas que são queridas a nós, que não são pecado necessariamente, mas que naquele momento da nossa vida não dá para ter. E aí cada um vai pensando aí no que pode ser isso na sua vida, na sua fase de vida, né? Coisas que te atrapalham a ter um tempo para conhecer a Deus, coisas que te atrapalham de estar na casa de Deus no dia do Senhor, que é o dia estipulado para isso, né? Às vezes são coisas caras, são coisas difíceis que a gente vai ter que abrir mão para ter. À luz de todo o contexto, a oportunidade referida consiste em mostrar por meio de suas vidas e conduta o poder e a glória do Evangelho, desmascarando assim o mal, enriquecendo-se de boas obras, alcançando a segurança da salvação para si mesmos, fortalecendo a comunhão, conquistando o próximo para Cristo e glorificando a Deus através de todas essas coisas. Então, remir o tempo para que vivamos uma vida cristã produtiva. Não só no que eu creio, não só no que eu penso, não só no que eu falo, não só no que eu faço, mas na maneira como eu edifico o corpo de Cristo.
E a gente tem essa responsabilidade. E ter filhos pequenos não tira de você essa responsabilidade de edificar o corpo de Cristo, porque essa também é uma boa desculpa, né? Eu não tenho tempo para edificar os outros, eu não tenho tempo para trazer os crentes para minha casa, né, para que eles convivam com a minha família seja bênção para ela, porque eu não tenho tempo, porque eu tenho muito filho, né? Então essas coisas não são desculpas, nós precisamos forjar isso, nós precisamos trabalhar para isso. E o resumo do texto, o motivo pelo qual nós devemos fazer isso, não sermos nécios, mas sábios, né? E nós devemos remir o nosso tempo, é por quê? Porque os dias são maus. Calvino diz assim: ao fazer alusão ao tempo, ele confirma sua exortação. Ele diz que os dias são maus, isto é, tudo está cheio de escândalo e corrupção, de modo que é difícil para os piedosos que caminham entre tantos espinhos permanecerem ilesos. Aí eu pensei, nossa, Calvino diz isso, ele nem viu a propaganda da Burger King. Sabe de nada. Sabe, porque no tempo dele também tinha. Então, cada um no seu tempo viveu tempos maus e tempos difíceis. Que acontece isso aqui. Parece difícil para um homem piedoso caminhar entre tantos espinhos e permanecer ileso. Se você não sente isso hoje, você está muito desconectado do que o mundo que está acontecendo no mundo. Você está vivendo numa bolha. Porque é isso aqui que está acontecendo com a gente hoje. Não só no Brasil, mas no mundo. Né? Tá difícil de se manter íntegro em meio a tanta corrupção. E aí Calvino continua: visto que a época é tão corrupta, o diabo, olha o que esse homem diz, o diabo parece ter se apoderado do tempo de forma tirânica. Porque tá tudo tão difícil, olha o resumo da ópera. Aí mesmo é que parece que o tempo sumiu. Por estarmos passando por tanta provação, por tanta luta, pelo mundo estar tão mal, tão corrupto, parece que o diabo tiranicamente se apoderou do tempo e tirou ele de nós. Então nós não temos tempo de conhecer a Deus. E aí o que acontece com quem não conhece a Deus e caminha nesse mundo? Permanece ileso? Não permanece. Cai. E aí ele continua: de modo que o tempo não pode ser dedicado a Deus sem que seja de alguma forma remido. Não tem como você dedicar tempo a Deus se você não se obrigar, é o que ele está dizendo. Se você não se conscientizar de que você precisa ser senhor do seu tempo e não escravo das circunstâncias. Se você não entender que você vai ter que dizer não para um monte de coisas, boas, lícitas, importantes, mas que roubam o teu tempo de conhecer a Deus. E aí Calvino continua: e qual é o preço de sua redenção? Né, da redenção do tempo? Fugindo das infindáveis seduções que facilmente nos perverteriam, desembaraçando-nos das solicitudes e deleites do mundo e, numa palavra, nos esquivando de todos os obstáculos, né? Então, como é que a gente retoma esse tempo para nós? Eu sei o que você está pensando, que foi o que eu pensei aqui ontem, quando eu estava lendo isso aqui. Eu falei, preciso disso na minha vida. Preciso disso. Porque as demandas são milhares, gigantes. E aí você pensa assim: eu vou só resolver esse problema. Quando esse problema tiver acabado, vai estar tudo bem, meu tempo vai voltar. Eu estava em obra, né? A minha obra acabou. Agora, beleza, vou voltar para academia, claro, né? Vou voltar nas minhas leituras, nos meus estudos. Davi todo dia de manhã passa por mim e fala: oi mãe, bom dia. Terminou seu livro? Não pego para pegar esse livro, não paro para pegar esse livro, tem semanas. Todo dia ele fala isso para mim. E o livro? Então, se você não se apoderar do seu tempo conscientemente, se você não disciplinar o seu dia e as suas escolhas, o tempo vai assim, ó. Você não dá conta. E não interessa, você vai olhar pra mim, você que tem um monte de filhos, vai falar: capaz, a mulher nem filho mais tem, né? Menina, não sei de onde
aparece demanda, brota do chão, assim. Que da meia-noite eu tô igual uma doida na cozinha ainda sem terminar as coisas. Brota! Então a gente precisa remir, se apoderar, tirar da mão do caos, né, o nosso tempo e voltar a mexer nele. Mas como é que a gente faz isso sem disciplina? Como é que a gente faz isso sem foco? Né? E foco é uma coisa importante para muitas coisas. Mas, amada, deixa o teu foco para isso. O foco para comida vai outro dia. O foco para academia vai outro dia. Você vê que eu estou bem culpada com a academia. Já falei 3 vezes de academia, né? Toda errada. Você pode deixar o foco para outras coisas que você precisa fazer para outro dia. Mas o foco e a disciplina que você tem que ter para o conhecimento de Deus tem que ser ontem, né? Porque é a coisa mais importante que a gente tem. É a única coisa que realmente vale, né? É conhecer ao Senhor. E aí Calvino continua: sejamos solícitos em aproveitar as oportunidades de todas as maneiras, mais ainda deixando as numerosas ofensas e árduos labores, os quais tem por hábito usar como pretensa desculpa para a indolência, nós, ao contrário, aguçemos nossa vigilância. Então, árduos trabalhos que a gente usa como desculpa, né? Então, você que é aquela dona de casa esmeradíssima, né? É muito bom ser uma dona de casa esmerada, desde que isso não roube o seu tempo de conhecer o seu Deus. Exatamente. Vocês ouviram aí? Ela estava citando a Nancy Leigh DeMoss no Mentiras em que as Mulheres Acreditam, quando a mulher ela diz que ela não tem tempo, né? Ah, mas eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Então ela cita o texto, acho que de João, né? De Jesus, falando que ele completou a obra que o Pai lhe deu para concluir, né? E aí a Nancy pega esse texto e fala: a gente devia aplicar isso a nós e fazer disso uma verdade para nós, porque nós muitas vezes nos colocamos atribuições que Deus não colocou para a gente. E aí Jesus fala que ele completou a obra que o Pai deu a ele. Os judeus tinham expectativas sobre ele, né? Os discípulos tinham expectativas sobre eles, queriam que ele fizesse isso, aquilo, achava que ele ia ser isso, aquilo, outro, né? Mas ele fez aquilo que o Pai mandou ele fazer. Então, muitas vezes ela diz: nós estamos sobrecarregadas porque a gente está fazendo coisas que a gente não foi chamada para fazer, ou que a gente não foi chamada para fazer agora. E aí a gente deixa, aí no caso ela está citando a nossa função de esposa, né? E consequentemente mãe e dona de casa, né? A gente não consegue fazer aquilo que Deus manda porque a gente não tem tempo, porque a gente enche o nosso tempo com coisas que não são demandas para nós, né? Então isso é muito importante. Como é que a gente lida com isso? Tem um reformador chamado Wolfgang Musculus que diz assim: estou esmagado pela enormidade e pela multidão de coisas que em tempos recentes afligiram todo mundo cristão, especialmente aqueles que querem viver uma vida piedosa em Cristo Jesus. Ele escreveu isso em 1500 e pouquinho, tá? Não tinha Burger King. Estes males são particularmente sérios porque não são suscetíveis à melhoria, nem podem ser suportados por muito tempo. Olha o que ele está dizendo. Nós temos sido esmagados pelas coisas que têm acontecido, pelas loucuras que têm acontecido. E o difícil é sabermos que isso não vai ser por pouco tempo, vai ser por muito. E não vão melhorar, só vão piorar. Então, como é que a gente se mantém de pé?
Como é que a gente se mantém firmes, né? E aí a gente pensa em quanta impiedade nós temos contemplado, né? Quantas vezes você ficou aí desesperada com seu filho repetindo uma música que você jamais deixaria ele ouvir, mas ele ouviu por aí, né? Ou reproduzido frases e contextos que são completamente antibíblicos, né? Quantas vezes isso destruiu o nosso coração, né? Quantas vezes ele aprendeu dessa geração corrupta uma maneira de pensar ou de fazer alguma coisa, e isso nos deixa apavoradas, né? E aí eu me lembro de Ló, né? Naquele texto de 2 Pedro, abre aí comigo. 2 Pedro, capítulo 2, versos 7 e 8. O texto diz assim: e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. Eu sempre penso nisso. Toda vez que eu vejo alguma coisa que confronta a nossa fé, né, que confronta o nosso Deus, as verdades do Evangelho, me dá essa sensação aqui, de você estar ali, mas está se atormentando pela impiedade que você vê ao seu redor, né? Então, esses dias maus têm que nos dar a oportunidade de sermos mais sábias e mais diligentes no uso do nosso tempo, né? E aí nós vamos precisar regular isso pelo conhecimento do Evangelho, sendo mulheres da palavra, para identificar esses males, para não cair nesses males, para não pensar como o mundo pensa, para não ser levada pela correnteza, né? Porque eu não sei se vocês têm percebido, vocês que são crentes mais velhos, que estão na igreja há muito tempo, eu não sei se vocês têm percebido como tem chegado jovens às nossas igrejas. Eu sei que nós temos aqui mulheres de outras igrejas, né? E eu sei que na igreja de vocês não é diferente da nossa e de tantas outras igrejas que eu tenho conhecido. Você tem percebido comigo que os problemas que estão chegando nas nossas igrejas hoje são problemas que você fica assim: oi? Repete aí, por favor. As coisas estão piorando muito. Os jovens estão vindo de famílias destruídas desde sempre. Não é que o pai abandonou a mãe quando ela tinha 14 anos. É porque nunca conheceu o pai. Ou nunca conheceu a mãe. São envolvimentos na área sexual, na área moral, loucos, absurdos. Como é que nós, como igreja, vamos poder manter um padrão de santidade, não nos mesclarmos com isso, passando a chamar de normal o que não é normal, passando a chamar de bom o que é mal? Como é que a gente foge disso? Como é que a gente foge de se acomodar no que esse mundo louco está fazendo e está vivendo? Como é que a gente foge disso se nós não formos mulheres da palavra? Né? Aí eu me lembro lá do Salmo, né? Os teus mandamentos foram dados para que nós os cumpramos à risca. Não tem como modelar-se ao mundo, gente. E a gente só não se modela ao mundo. A gente tem que manter. Sabe o que a gente precisa manter? A nossa capacidade de se assustar com o pecado. Se nós não mantivermos isso, só quem nos dá é o conhecimento de Deus. É por isso que é massivo o que a televisão faz, ou a internet faz. É massivo. Impiedade, 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 impiedade. Daí a pouco você está flertando com a impiedade. Você perde a capacidade de se apavorar com o pecado. E eles fazem isso da maneira mais sórdida possível. E eu vou citar uma série que eu estava assistindo. Não estou aqui dizendo para ninguém não assistir não, tá, minha gente? Eu não sou mãe de ninguém, tem mais filho. Então eu não mando a vida de vocês não. Se vocês quiserem assistir, vocês podem, esse problema é de vocês. Estou falando eu, né? Porque tem muita gente que gosta de dar ordem na vida dos outros, né?
Porque era uma série que vinha bonitinha, contando dramas de família. Todo mundo fala, ai, que série mais família. Nossa, faz falta isso. Né? Ai, que lindo. Ai, gente, tão comovente. Ai, chorei rios. Amei. Vi a primeira temporada, vi a segunda, vi a terceira. Na quarta o negócio começou a ficar esquisito. Mais esquisito. Mas eles não botam um negócio esquisito em todos os episódios. Nem eles botam um negócio esquisito. Eu nem vou falar o que, porque eu não quero contaminar a mente de vocês. E nem eles colocam um negócio esquisito o tempo todo daquele episódio. É uma mesclinha aqui, uma bombinha ali, né? São pílulas de impureza, pequenas, homeopatia. Não vai te tornar um depravado de hoje para amanhã, só porque você assistiu aquela série, não vai. Mas você vai igual o sapo na água morna, né? Você bota ele na água fria, ele tá ali, você liga o fogo bem baixinho, que ele vai cozinhando. Depois ele morre ali sem perceber que a água estava quente. Então essa é a ideia do mundo. Calvino fala sobre isso quando ele interpreta lá o Salmo 1, né? Que nós vamos andando no conceito do mundo, nós vamos andando com os homens maus até o momento que a gente para ouvir o que eles estão dizendo e finalmente a gente senta. Então a gente tem que ter muito cuidado para não perder a capacidade de se indignar com o pecado. A gente não pode achar normal as moças não se casarem mais virgens. Não pode, gente, porque isso é a lei de Deus. A gente não pode achar normal os rapazes não se guardarem para o casamento. Isso é a lei de Deus, isso é eterno, isso é imutável. Loucura para o mundo, mas é a lei de Deus. A gente não pode perder a capacidade de se escandalizar com o divórcio, com o abandono, com o adultério, até com essas coisas que são mais assustadoras. Os crentes na igreja não se assustam mais. Ah, fulano e fulano estão vivendo juntos. Ah, juntado de fé, casado é. Não é não. Não é não, é adultério. A Bíblia chama de adultério, é pecado, é quebra do 7º mandamento. As relações homossexuais, que até o nome mudou, né? Homoafetivo, não, é homossexuais. É escândalo, é pecado, é grotesco. Se nós perdermos a capacidade de nos espantar, nós vamos abrir a porteira. E é rápido. Porque para você conseguir uma vida santa, difícil. Mas para você se chafurdar no pecado, basta um pezinho. Basta você tocar ali e rapidamente a lama te puxa. O monstro do lago te puxa. E como é que a gente faz isso? Se não enchendo a nossa mente do Evangelho. Como que a gente faz isso se não deixando de encher a nossa mente por coisas que querem obrigar a gente a achar que aquilo é normal? Não dá. Não dá. E se você pegar a geração dos filhos de vocês, meninas, acordem. Essa maldita dessa propaganda do Burger King pegou criança. É criança falando, não é adulto falando sobre homossexualismo, é criança. Isso é uma loucura. E por que a gente não está lá mandando e-mail? Por que a gente não está lá reclamando? Por que a gente não manda carta, vídeo, vai para a porta fazer isso? Porque a gente olha e fala, nossa, que horror. E passa direto, passa batido. Por quê? Porque são tantos ataques assim que a gente tem recebido que a gente já está de boa. Que a gente já chega numa loja, igual eu cheguei com a Júlia ontem numa loja e tinha um mobile de arco-íris. Você já olha para aquilo assim. Gente, que maldade. Que impiedade. É o símbolo da aliança de Deus com o mundo. É o símbolo da aliança de Deus com a gente. Que ele nunca mais botou o seu arco lá.
E qual é o símbolo que eles usam? Vocês entendem? Isso é uma loucura, a gente está vivendo uma loucura. Se a gente não acordar, a gente vai junto, rápido. Se a gente não remir o nosso tempo, se a gente não nos disciplinar a dizer, agora eu vou desligar, agora eu não assisto mais, isso eu não vou ouvir, essa pessoa eu não quero conhecer. Sabe o que pode te deixar feliz, ganhando o dia? Quando alguém citar uma dançarina ou um cantor podre e você disser, nunca ouvi falar, benção. Sabe o que isso quer dizer? Você está aprendendo a remir seu tempo. Porque se você conhece de tudo, você está precisando dar um passinho atrás e conhecer mais outras pessoas. Porque aí você fala, você já leu aquele livro? Quem? Aquele autor? Não conheço. Já ouviu aquela palestra? Não, nunca ouvi. Porque a gente está fazendo escolhas. Então nós devemos nos livrar de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, como diz o texto de Hebreus 12, de 1 a 3. Abre aí comigo. Hebreus 12, de 1 a 3. A gente vai passar só um pouquinho, tá, gente? Porque eu tô quase terminando e eu preciso terminar, senão a gente vai levar 2 anos para ler esse livro filme. A culpa não é da autora, toda minha ação. Hebreus 12, de 1 a 3. Portanto, também vós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, aí lembra lá do que Calvino diz, né? Nós vivemos num teatro abarrotado. É isso aqui. Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. Considerai atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossas almas. Então ele fala do pecado que tenazmente nos assedia, que o pecado está ali o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. E tem horas, às vezes eu converso com meninas, elas dizem para mim, Simone, às vezes eu acho que eu vou enlouquecer. Às vezes eu acho que eu não vou conseguir, porque em tudo que eu vou fazer, em tudo que eu penso, vem as tais das setas inflamadas, né? Do diabo. Difícil resistir. Mas não tem só o pecado que tenazmente nos assedia, tem o peso também, que são coisas que são lícitas, que não são necessariamente pecado, mas que podem se tornar pela importância ou porque nos associa a outras pessoas que nós não deveríamos estar associados, né? Ou porque está nos desviando da nossa função, ou porque está nos desviando do nosso chamado primeiro. Essas coisas podem ser consideradas peso. Matthew Henry diz assim, todo sentimento de preocupação excessivos, olha o que ele coloca como peso. Todo sentimento e preocupação excessivos pelo corpo e pela vida presente neste mundo. Duvido que aqui ele estava falando de plástica, maquiagem, excesso de creme, de cabelo, de não sei o que, de unha. Ele não estava falando disso, porque ele completa, né? Pela presente vida nesse mundo. O excesso de preocupação com seus cuidados. Mas aí, por minha conta, você pode incluir aí o excesso de preocupação com o shape, né? Com a aparência também. A preocupação excessiva por essa vida ou a predileção por ela é um peso morto sobre a alma, que a puxa para baixo quando esta deveria subir e a puxa para trás quando deveria incentivá-la a ir adiante. Então, peso, pecado que tenazmente nos assedia, e o peso, desembaraçar-nos disso, significa nos livrarmos de tudo aquilo que nos liga demais a esse mundo e nos freia na caminhada. Matthew Henry diz assim, deixemos de lado todos os empecilhos interiores e exteriores. E nós precisamos saber que esses cuidados do mundo muitas vezes são coisas lícitas. O que eu me lembro? A feira das vaidades, que nós lemos lendo o Peregrino. Eu vou ler para vocês o trechinho. A gente precisa se lembrar o tempo todo de não comprar os artigos da feira da vaidade. O texto diz assim,
Então vi meu sonho que ao saírem do deserto, o Peregrino é um livro que conta a história de um cristão saindo da cidade da perdição e indo para a cidade celestial, né? É uma metáfora do que nós passamos nesse mundo, e ele conta isso alegoricamente, né? Contando uma história. Então vi meu sonho que ao saírem do deserto chegaram à cidade da vaidade, onde se realizava uma feira chamada Feira das Vaidades. Presta atenção. Ora, a Feira das Vaidades não é um negócio novo. Há muito tempo, Belzebu, Apolion e Legião viram que os peregrinos que rumavam para a cidade celestial precisavam passar por aquela cidade e resolveram intitular uma feira permanente na qual vendessem vaidades, tal como, aí ele vai dizer quais são os artigos que são vendidos nessa feira da vaidade. Olha que legal. Tais como honras, deleites carnais, e aí ele vai falar sobre uma série de outras coisas que essa feira negocia, que são coisas boas. Honra não é uma coisa ruim, mas pode se tornar. Aí ele fala de casas, que essa feira vende, casas, prostitutas, esposas. Eu amei quando ele fez isso. Ele colocou tudo num pacote só. Quando essas coisas se tornam o nosso foco, quando a gente dá valor excessivo a elas se tornam vaidade. E aí ele continua dizendo: quando os dois peregrinos aproximaram-se da feira, o povo se agitou, formando logo um alvoroço. Como a roupa dos peregrinos diferia da dos habitantes da cidade local, todos olharam fixamente, julgando-os de tolos e loucos. Além disso, por falarem a língua de Canaã, ambos pareciam bárbaros e incultos aos olhos dos homens desse mundo que mantinham a feira. Fiel e cristão davam pouco valor às mercadorias oferecidas, e os comerciantes os chamavam para comprar e negociar, e eles tapavam os ouvidos e logo diziam: desvia os meus olhos para que eu não veja a vaidade, vivifica-me no teu caminho. Salmo 119, 37. E olhavam para o alto, sugerindo que os seus negócios estavam no céu. Então, a feira da vaidade apresenta para a gente elementos que são pecaminosos, mas também apresenta elementos que são apenas peso. Não são pecaminosos em si, mas podem se tornar dependendo do uso que nós fazemos e dependendo do que nós abrimos mão para ter aquele produto, né? Então, a gente precisa saber que nós nos tornaremos o produto daquilo que nós escolhemos ter prazer. Nós nos tornamos o produto daquilo que nós escolhemos meditar. Aquilo que preenche o nosso tempo e preenche a nossa mente é naquilo que nós vamos nos tornar. Por isso que é muito interessante você viajar com uma pessoa, por exemplo, passar mais dias do que simplesmente se encontrar domingo na igreja. Porque quando você vive junto durante algum tempo, você sabe qual é o peso maior que tem a vida daquela pessoa. O que é que ela fala o tempo todo. O que é que tem importância, o que é que consome a vida dela. O que é que ela gasta todo o seu tempo. Isso vai dizer muito sobre quem essa pessoa é. E aí, o Randy Alcorn, naquele livro Antes de Partir, ele diz assim: todos nós meditamos e todos nós somos moldados pelo objeto da nossa meditação. Nós extraímos nossas atitudes e comportamentos desse objeto de meditação. Essa semana eu serei moldado por seriados de comédia da TV, novelas ou jornais, ou serei moldado por Isaías, Lucas, A.W. Tozer, Charles Spurgeon. Depende de como eu escolher passar o tempo. Então, não julguem como neutras as coisas que vocês veem, ouvem e leem, porque elas não são. Não julgue de menor importância você responder com o que você gasta a maior parte do seu tempo. Porque não é essa a importância. Né? O que vai ser o produto daquilo que nós somos é o que nós nos desgastamos mais. É aquilo que consumimos mais. É aquilo que mais enche a nossa mente.
Um reformador chamado Erasmus Sarsilius diz assim: andar cuidadosamente é andar em temor e tremor diante do Senhor. É fazer o que deve ser feito e omitir o que não deve ser feito. É planejar com sabedoria, remindo o tempo com prudência e inteligência, para que você possa se firmar na salvação e nas obras da luz. Andar prudentemente é também uma questão de doutrina, comportamento e entendimento. Então, mais uma vez, nós somos exortadas a pensar sobre como nós estamos gastando o nosso tempo, né? Então, às vezes a gente quer se disciplinar, mas a gente acha que a disciplina ela vai cair no nosso colo. Não vai. A gente vai ter que lutar por ela. A gente quer ter mais tempo com a palavra e a gente acha que o cosmos vai conspirar e aquela manhã nenhuma interrupção vai acontecer e você vai poder voltar a estudar a palavra como você estava fazendo. Não vai acontecer. Tudo isso tem que ser tomado à força e você precisa criar uma rotina. Daqui 10 anos, diz o Randy Alcorn, você gostaria de olhar para trás em sua vida após ter tomado algumas decisões consistentes e boas sobre comer bem e fazer exercício regularmente? Então, daqui a 10 anos, você vai olhar para trás e você vai ver que lá na frente você vai ser produto das escolhas que você fez há 10 anos atrás. Claro que sim, mas há um enorme abismo entre desejos e realidade. A ponte sobre este abismo é o autocontrole e a disciplina, que produz um histórico de longo passo de pequenas escolhas, nas quais nos rendemos ao Espírito de Deus, resultando em novos hábitos e em novo estilo de vida. Olha que orientação incrível. Daqui a 10 anos você não vai estar totalmente diferente porque houve um pó de pirlim-pim-pim em cima de você. Daqui a 10 anos você vai estar com uma vida devocional melhor, você vai estar mais frequente aos cultos, você vai estar vendo menos televisão, vendo menos Instagram, você vai estar com uma vida robusta por causa de pequenas escolhas. Você vai ter se livrado daquele pecado que te persegue por causa de pequenas escolhas todos os dias. Isso vai formando uma estrutura robusta, né? Muitas vezes a gente quer o fruto das disciplinas espirituais, mas não estamos dispostos a fazer o trabalho que essas disciplinas espirituais requerem. A gente quer conhecer a Deus, a gente quer conhecer a palavra, a gente quer não ser tão frágil naquele pecado, a gente quer ser forte, mas a gente não quer trabalhar com isso. É igual eu ouvi uma vez, já falei isso para vocês. Duas mulheres estavam comigo e uma disse: puxa, você tem 4 filhos, né? E a outra falou: 4 filhos já adultos e tal. São crentes os 4. Aí a outra olhou para mim e falou: você é uma mulher de sorte. Rapaz, trabalho. Ação do Espírito Santo de Deus em primeiro lugar, mas é choro, é trabalho, é disciplina. Você não vai querer ter um filho que teme a Deus se você é relaxada. Você não vai querer ter um filho que ame a palavra de Deus se você não ama. Você não vai querer ter um filho que ame vir para a igreja se você não vem, você fica dormindo até tarde, se você chega atrasada todo dia, se você tem coisas mais importantes para fazer no domingo do que estar na casa do Senhor. Não vai. Então, para você ter resultado, isso é assim em tudo, né, gente? Como é que você fica rico? Você só fica rico através do trabalho duro. Só. Então, a gente, para ter essas disciplinas, daqui a 10 anos estruturadas, a gente precisa começar hoje, de pouquinho em pouquinho, abandonando as coisas que são fúteis. Então, precisamos nos disciplinar para crescermos em santificação e sabemos que Deus usa instrumentos, né, para essa santificação. Então, leituras de livros, ouvir. E hoje a gente, gente, sinceramente, vocês são a geração mais sem desculpa do planeta, porque vocês têm internet.
Vocês têm internet. E a internet, né, muita gente fala mal da internet, a internet é uma benção, desde que você seja uma benção também, né? Desde que você seja crente. Você pode lavar louça ouvindo sermão, você pode dirigir ouvindo sermão, você pode ir para academia ouvindo músicas que... falei de academia de novo, menino, o negócio tá sério, essa semana vamos resolver. Você pode fazer exercício ouvindo salmos. Você tem milhares de possibilidades de encher a tua mente o tempo todo do Evangelho. Milhares de oportunidades de fazer isso o tempo todo, né? E aí, talvez a gente precise organizar mais a nossa vida. Talvez levantar mais cedo do que a gente tem levantado, talvez dormir mais tarde do que a gente tem ido, né? Talvez arrumar menos a casa, talvez fazer menos limpeza, né? Talvez, sei lá, mexer menos no celular. Não, um negócio muito legal é aquele negócio de tempo. Quanto tempo você gasta, né? Adoro fazer isso com quem fala pra mim. Abre aí teu histórico do celular, gata, que eu quero ver. Ah, não, mas eu tava lendo no celular. Tava lendo blog no celular. Tá, então tá. Né? Mas nos disciplinarmos com o nosso tempo e com as nossas práticas de boas obras. E aí, para terminar, eu quero ler Johannes Brahms, que é um reformador, que diz assim: se estivermos vivendo nesta vida espiritual que nos será revelada, devemos também andar segundo esse chamado e preparar-nos para recebê-lo quando for revelado. Uma coisa que eu sempre olho aqui, né? Que o Senhor nos prepare para receber o seu reino. Se alguém souber com certeza que dentro de 20 anos deixará essa cidade, se mudará para outra onde permanecerá, não começará a preparar essa mudança já agora? Não comprará uma casa, campos ou jardins, mas cuidará para que tudo que ele possui seja vendido na medida do possível, para que quando os 20 anos tiverem passado, ele seja capaz de fazer uma mudança sem qualquer atraso. Do mesmo modo, não temos uma residência nessa terra, nossa mudança está marcada. A gente só não sabe o dia ainda, mas a nossa mudança está marcada. É por isso que devemos nos preparar constantemente para a nossa partida, preparando-nos andando no Espírito, ou seja, buscando a justiça que pertence à vida do céu. Então nós temos aquelas duas realidades, né? O já e o ainda não. Nós vivemos aqui nessa terra, mas nós somos cidadãos dos céus. São os paradoxos em que a gente vive. Estamos no mundo de pecado, mas já temos a vida eterna. Precisamos nos portar como tais. Precisamos ser mulheres da palavra por isso. Porque nós precisamos viver nesse mundo como se a gente tivesse de partida amanhã. Esse livro, Antes de Partir, em um dos seus capítulos, ele fala que a melhor maneira de morrer é morrer diariamente. É todo dia a gente se lembrar que a gente pode morrer hoje. Então, se a gente lembra disso, como é que a gente vai fazer com o nosso tempo? A gente vai remir o nosso tempo. Como é que a gente vai fazer com as nossas paixões, com aquilo que a gente deseja, com aquilo que a gente quer? A gente não vai colocar no lugar certo? A gente não vai dizer, eu quero muito isso, mas não dá tempo. Isso aqui seria legal. Agora não. Tenho coisa mais importante para fazer porque a minha partida está marcada. Né? Então, é dessa maneira que nós precisamos viver. Remindo o nosso tempo, porque os dias são maus. Nós vamos orar para terminar e depois eu vou abrir a palavra a vocês se vocês quiserem comentar alguma coisa ou fazer alguma pergunta, tá bom? Pai amado, nós